TV Flórida, USA. Olá, eu sou o Gerson Gomes e hoje nós temos um encontro muito especial que é bem aguardado por toda a comunidade brasileira, com alguém que ficou em evidência nos últimos dias em relação ao caso Felipe Martins. Todos nós a consideramos hoje, a Ana Bárbara, alguém que defende os nossos ideais e até posso dizer que muito da esperança do povo brasileiro está depositado nos ombros dela. Então, conosco hoje na TV Flórida USA e na TV Brasil USA, nós temos a alegria, a honra mesmo de receber a Ana Bárbara, a doutora Ana Bárbara, que está na defesa do Felipe Martins aqui na Flórida. Ana, muito obrigado por estar conosco. Imagina, Gerson, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, então vamos rapidamente. Eu sei que o seu tempo é exíguo e nós estamos na correria também, mas eu preciso conversar um pouquinho e falar para a audiência de onde surgiu, quem é Ana Bárbara, que de repente você esteve na Oeste, você tem dado entrevistas, o Eduardo Bolsonaro compartilhou nas redes sociais dele uma explicação sobre o caso do Felipe, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes de entrar no caso, eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte: você é cidadã americana, não é? Você é advogada aqui nos Estados Unidos. Como é que foi essa relação? Como é que o Felipe foi te descobrir? Como é que você caiu de paraquedas aí nesse caso? Claro, um prazer. Bom, eu sou cidadã brasileira, sou cidadã americana também, sou advogada nos Estados Unidos e no Brasil. Hoje eu tenho meu escritório aqui na Flórida, nós trabalhamos com imigração, basicamente ajudando pessoas que têm interesse em expandir as fronteiras para os Estados Unidos. Então, empresários que têm interesse em expandir os seus negócios para cá, bem como profissionais que têm interesse em atuar no país. Então, obviamente, a gente trabalha bastante aqui com essas transações entre Estados Unidos e Brasil. Não é o Felipe não é o primeiro caso de uma figura política que eu tive o prazer, estou tendo o prazer de representar. Eu tive também o prazer de auxiliar o Alan dos Santos, e falo isso, claro, com a autorização do cliente, no seu processo de asilo, e também o presidente Jair Messias Bolsonaro, quando ele veio para a Flórida em dezembro de 2022, ele deixou o cargo de presidente, foi necessário mudar o status dele naquele momento de diplomata para um visitante, porque ele entrou com um visto que permitia essa entrada com ele como presidente, para passar para ser um visitante, e eu também tive aí a honra de representá-lo. E desde então eu tenho corroborado algumas figuras políticas com relação a esses processos migratórios. E justamente nesse cenário, como o caso Felipe, ele envolve a imigração norte-americana, que a defesa do Felipe me procurou. Então, você acabou tocando em um ponto que, por favor, se eu esquecer, você me cobra, porque eu vou falar sobre essa questão do visto do Felipe, a entrada do Bolsonaro. Mas antes de entrar nessa parte, e se eu esqueci de falar dessa questão do visto, você me cobre. Porque você está lidando com o caso de alguém que no Brasil desempenhou um papel muito interessante durante o governo Bolsonaro, mas eu queria um pouco historiar para a nossa audiência, porque da perspectiva da esquerda, do mainstream jornalístico, há um certo preconceito, né, com o seu cliente, vamos chamar assim. Nós vemos que o Estadão se refere, né, Felipe Martins, o jacobino que chegou ao Planalto. Então você veja que só nessa abordagem, quando o Felipe é levado para ser um dos assessores do presidente Bolsonaro, ele diz quem é o novo conselheiro pessoal de Jair Bolsonaro na área externa e o que pensa sobre a diplomacia do país e o novo governo. Então, de fato, o Felipe Martins, ele desempenhou um papel fundamental durante o governo Bolsonaro. Sim, é verdade, é jovem, mas é alguém muito articulado. Mas é interessante que essa matéria da BBC, Ana, eu queria de cara já te desafiar a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque foi uma matéria que foi feita no contexto da prisão do Felipe, ou seja, o Felipe foi preso, por favor me corrija se eu falar alguma coisa equivocada ou não Tá? exata, mas
e me parece que ele foi preso já quase um ano depois do que aconteceu ali nos atos do 8 de janeiro de 2023. Ele teria sido preso já em 2024, é isso mesmo? Foi em fevereiro de 2024 que o Felipe foi preso. Isso. Então você vê, essa matéria é de 8 de fevereiro de 2024. Ela fala quem é Felipe Martins, o ex-assessor de Bolsonaro preso pela Polícia Federal e do que é acusado. Interessante que a BBC ela começa a descrever, né? Ela fala que ele é próximo de Bolsonaro, dos filhos, e ele é o assessor especial para assuntos internacionais. Até aí, legal. Mas olha só a afirmação que essa revista, que hoje, olha só o contexto do que nós estamos conversando, essa revista está entre a BBC e todo esse grupo da BBC, entre aqueles que receberam verbas da USAID, e junto com a Reuters, junto com a Associated Press. Então, a gente percebe que esse viés ele não é fortuito. Né? Houve investimento, inclusive, do Departamento de Estado, por intermédio do governo Biden, para que essas matérias fossem construídas. Então, você veja que, olha o que eles escreveram nessa matéria, e eu vou pedir para você, já de cara, falar para a gente se isso é verdade ou não e como você descobriu isso. Martins saiu do Brasil com Bolsonaro em dezembro de 2022, após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais. Ele retornou ao Brasil no ano passado e desde então manteve uma presença bastante discreta nas redes sociais, onde antes publicava com frequência. E olha como eles fecham. Especialmente no Twitter, Martins reverberava ideias sobre globalismo, ideologias de gênero e outros muitos temas que inspiram parte da ideologia propagada por Bolsonaro e seus aliados. E aí, essas afirmações sobre o teu cliente são verdadeiras? O que a gente pode falar sobre isso? Bom, Gerson, com relação à viagem do Felipe, eu acredito que não tenha dúvidas que essa viagem não aconteceu. Os meus colegas da defesa no Brasil já demonstraram isso por provas abundantes e contundentes, né? Tanto ali a viagem da Latam, que aconteceu no dia seguinte ao da suposta viagem para os Estados Unidos, em que não haveria tempo hábil que o Felipe tivesse chegado aos Estados Unidos e retornado aos Estados Unidos para estar naquele avião, e a própria Latam confirmou que ele estava nesse avião no voo doméstico, quanto também recibo de Uber, e principalmente a questão de geolocalização, né, que inclusive da TIM demonstra que o Felipe esteve em território nacional durante todo o tempo. Então, não há questionamento com relação à viagem do Felipe não ter acontecido. Pois é, então. Agora eu vou historiar rapidamente, e aí eu te peço de novo, por favor, me corrija, porque são vários detalhes. Mas a minha leitura, né, como quem está acompanhando, torcendo por você, esse assunto ele é muito importante. Obviamente, a nossa audiência sabe que do que advir dessa ação que você impetrou contra o governo americano, né, contra o Estado americano, na verdade, pouca gente entendeu que esse processo, e a gente vai entrar daqui a pouquinho no processo, não foi um processo comum, na verdade, é um cidadão estrangeiro acionando o próprio Estado americano para obter informações. Então, mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas eu queria Perfeito. historiar o seguinte: o Felipe Martins, então, foi preso dentro de um contexto de uma história que a própria BBC coloca, dizendo que ele foi com o presidente Bolsonaro, e o que a Polícia Federal interpretou é que ele havia sido um articulador, inclusive foi arrolado agora nesse processo que está em andamento, né, nesse grupo que está sendo julgado. E é interessante que ele está nesse segundo pacote que vai entrar agora no segundo grupo, e que muita gente tem expectativa de mostrar ou evidenciar um conflito estranho, porque o juiz, o julgador, é possível que tenha tido alguma participação nessa questão, seja da geolocalização, que você diz, que foi inclusive negada pelo primeiro-ministro Alexandre de Moraes à defesa, que poderia já comprovar que a sua prisão foi completamente equivocada, no mínimo, para não dizer até que foi feita de má fé, buscando ali uma delação, uma pressão, colocando inclusive preso numa situação quase remetendo a uma solitária, ou seja, uma operação psicológica em cima dele, mas abstraindo dessa questão, que ainda está na fase das especulações, das ilações, vamos ao concreto. Ele não entrou no dia 31, de fato. Mais do que isso,
vocês, quando foram acionadas, foram atrás do documento que pudesse comprovar isso, né? Que aqui nos Estados Exato. Unidos é o I-94, não é isso? Perfeito, perfeito. Então, para contextualizar, né, Gerson, quando a defesa me procurou, eu fui trazida para a defesa do Felipe, para ser bem precisa, no final de março de 2024. Então, o Felipe ele já estava preso no momento em que eu fui procurada. E o que que me foi apresentado na época? Aliás, deixa eu dar um passo para trás. Quando o Felipe foi preso, não havia qualquer documento dos Estados Unidos comprovando a viagem. O Felipe foi preso com base em dois documentos. O primeiro deles é com relação a uma lista de passageiros em formato Word que foi encontrado no computador do Cid, em que constava o nome do Felipe como um potencial passageiro a estar neste voo que aconteceu em dezembro de 2022. Só para esclarecer e deixar isso muito bem claro aqui para a audiência, uma lista editável, facilmente ali alterável. E Deixa eu até explicar para a nossa audiência, porque eu já trabalhei muito com esse contexto, né? O ajudante de ordens, ele tem que fornecer para a Força Aérea, o presidente Bolsonaro ainda era o presidente quando ele deixou o país, então ele vai num voo que tem o apoio da Força Aérea, e nesse voo ele tem que fazer o manifesto de embarque. Para quem não sabe o que é o manifesto de embarque, é um documento que a Força Aérea organiza dizendo quem são os passageiros que estão a bordo. Para que a nossa audiência conhece bem esse assunto, sabe por quê? Vou te dizer até, Ana Bárbara, porque a Força Aérea viajou várias vezes com o presidente Lula, no qual a amante que ele tinha viajava na aeronave e não constava do manifesto de embarque. Então veja que coisa interessante. Na época do primeiro mandato, ele ainda tinha a Dona Marisa como esposa, mas ele tinha uma senhora que viajava com ele, e para não deixar a Dona Marisa irritada, ela não constava do manifesto de embarque. Então, o que você está falando é o trabalho do ajudante de ordem, que vai dizer, olha, quem vai viajar com o presidente? Ele informa para que seja mostrado ou organizado o manifesto de embarque. Então, esse é o documento. Feito esse parênteses aí, prossiga para a gente entender. perfeito, Jéssica, muito obrigada aí pela sua colaboração. É exatamente isso. Então, foi encontrada essa lista e foi com base nessa lista e a reportagem do Guilherme Amado que foi declarada a prisão do Felipe Martins. Muito importante também ressaltar, o Felipe Martins ficou por quase 3 dias sem saber por que ele tinha sido preso. Até que, então, veio essa explicação por essa suposta viagem. Entendeu-se, então, que havia tido algum tipo de burla à questão imigratória, porque constaria essa entrada dele nos Estados Unidos, mas não constava que ele saiu do Brasil. Bom, eis que no início de março de 2024, a Procuradoria opinou pela soltura do Felipe por entender que não havia provas de que o Felipe havia deixado o Brasil. E ao invés de soltar o Felipe, foi então declarado novas diligências, foi quando veio esse travel history. Esse travel history é o quê? Ele é um documento que ele não tem qualquer teor legal, que ele foi então anexado no processo um mês depois que o Felipe já estava preso. Repito, ele não tem qualquer valor legal. Ele é um documento que ele é acessado pelo site do Customs and Border Patrol com o nome, passaporte, data de nascimento do viajante. E você pode então ali acessar o histórico de viagem. Por que que ele não tem valor legal? Porque ele tem uma série de repositórios de informações e não é possível, então, verificar essa validade. Então, há lá embaixo desse site essa informação de que não é para ser utilizado em processos judiciais, inclusive esse uso em processos judiciais é vedado. E qual que é o documento, então, que prova que, de fato, uma pessoa entrou nos Estados Unidos? É esse 94. Esse 94 que é emitido pelo Customs and Border Patrol no momento de entrada do viajante para os Estados Unidos. Então, voltando então no início da nossa conversa, quando a gente falou ali sobre eu entrar no caso do Felipe, foi exatamente esse momento que marca
a minha entrada na sua defesa, que foi o time dele de defesa me procurou com o Travel History, e então a minha primeira ação foi: vamos buscar esse 94. Esse Ok. aqui que vocês estão me trazendo não tem nenhum valor. Ok, então deixa eu contextualizar a nossa audiência de novo. O que é esse tal de 94, gente? Todo mundo que já viajou lembra da época que a gente até ficava feliz, né, de mostrar os passaportes que tinham os carimbos dos locais aonde a gente viajava. Você ia para a Europa, inclusive vários países ainda continuam carimbando os passaportes. Vários países deixaram de fazer esse carimbo, e aqui nos Estados Unidos você entra agora e não tem mais nenhum registro no seu passaporte da sua entrada e nem da sua saída. Então, como é que é isso? É porque hoje todo o sistema foi informatizado. Então, vou dar um exemplo para vocês que estão nos assistindo. Você quer tirar uma carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Para você fazer a sua carteira de motorista, ainda que como turista, você pode ter uma carteira de motorista como turista ou como estudante, você tem que apresentar o seu I-94. Então você entra no site, você coloca ali os seus dados, ele passa o I-94. E o que é esse I-94? É o documento que substitui aquele carimbo que tinha antes no passaporte, que você podia chegar lá no local, né, no Detran aqui dos Estados Unidos, e chegar e falar assim: olha, eu entrei aqui, ó, na data tal, está aqui no meu passaporte. Atualmente não é assim. Você baixa o I-94, que é um documento oficial, e você vai dizer: olha, a minha última entrada aqui nos Estados Unidos foi nessa data aqui. Então, eu fui cobrir a guerra de Israel. Quando eu voltei, eu fui ver meu I-94, constava a minha última entrada quando eu retornei de Tel Aviv para cá. Fui cobrir lá a questão da Argentina, do CIPEC na Argentina. Quando eu vou ver o meu I-94, não aparece mais a minha entrada de Israel, aparece a última, que é de Buenos Aires. Existe um histórico, mas o I-94, ele mostra a sua última entrada. E aí, se eu não me engano, Ana, depois você me corrija, você, quando foi buscar esse I-94 em Orlando, eles te informaram que não constava a entrada do Felipe, mas que sim por Nova York, quando ele realmente tinha entrado, se eu não me engano, em setembro. E aí você vai a Nova York. Então fala assim: então me dá o I-94 aí para eu poder mandar para o Brasil, para mostrar para as autoridades brasileiras que a última entrada que o Felipe teve aqui não foi em dezembro junto com o presidente Bolsonaro. Só que aí quando você chega em Nova York, lá as autoridades disseram: não, tem um I-94 sim, do Felipe que entrou em Orlando lá no dia 30 de dezembro. Aí você: peraí, eu fui em Orlando, não tenho I-94, chego aqui, tenho I-94, e esse I-94, eu vi a sua entrevista, você mostrou que ele tinha 3 impropriedades, tinha a questão do nome, que estava Felipe em vez de Felipe, havia a questão do passaporte registrado, que era um passaporte, inclusive, não válido mais, que foi perdido, já tinha sido dado baixa, lá atrás de 2 anos, se eu não me engano, e também o próprio visto, que o visto que constava não era o visto que era vigente no passaporte que o Felipe utilizava. Então, aí você retorna e fez um processo. Esse processo a gente sabe que agora as próprias autoridades americanas já reconheceram que houve uma falha, um erro, que é bem provável que tenha sido de má fé ou que tenha sido forjado e não um equívoco, mas ainda não sabemos, que agora está nesse processo. Porém, você conseguiu retirar esse I-94 do dia 30 de dezembro e agora, oficialmente, aqui nos Estados Unidos, ninguém tem dúvida que o Felipe, a última entrada que ele teve aqui foi em Nova York, se eu não me engano, em setembro. Fiz um resumo correto ou corrige alguma coisa aí, por favor? Perfeito. A única coisa que eu gostaria de acrescentar à sua narrativa de fatos é com relação ao fato de que, quando Orlando nos negou, aliás, afirmou que não tinha, então, qualquer registro, e nós conseguimos isso por escrito por eles, isso já foi amplamente divulgado na mídia e também juntado no processo do Felipe. Então, decorreram-se alguns dias da negativa de Orlando e do nosso contato em Nova York. E é importante a gente adicionar isso, por quê? Porque algo mudou nesses dias. Então, isso aí é algo que eu É gostaria de importante. trazer. Você está E colocando algo que remete a várias situações no Brasil. Então, por exemplo, o presidente Bolsonaro ele fala muito da questão de uma invasão, né, de um hacker teria acontecido lá no TSE. Ele fala sobre esse assunto.
Só que, para nossa perplexidade, depois foram pedidos os logs dessas transações, dessa interferência do hacker, que ensejou inclusive um inquérito, e foi argumentado, alegado pelo TSE, que a empresa que prestava o serviço apagou os logs. Veja que coisa. A mesma coisa o ministro Flávio Dino. Ele alegou que as imagens do Ministério da Justiça, a empresa que prestava o serviço, inadvertidamente, como não havia nenhuma solicitação, apagou as imagens do Ministério da Justiça e não foi aportado aos autos ou ao próprio inquérito, à própria CPMI. No seu caso específico, graças a Deus, Ana Bárbara, aqui nos Estados Unidos, as empresas que prestam serviço ao governo não têm esse problema, porque os logs estão ali. O funcionário que, nesse interregno que você está dizendo, entre você ter mostrado que em Orlando foi dito que não houve entrada, terá pensado aos autos essa informação e depois você descobrir que havia um I-94, é óbvio que alguém ingressou com esses dados. Alguém rapidamente tentou colocar que sim, ele entrou no dia 30. Só que esse alguém não percebeu que pegou o passaporte errado e na pressa ali botou o nome errado e ainda o visto errado. Essa pessoa que fez isso, eu imagino que essa pessoa já tenha sido identificada a essa altura, pelo que eu conheço, né, da dinâmica aqui nos Estados Unidos. A defesa também pode produzir provas e pode, vamos dizer assim, acrescentar aos autos a sua própria parte de investigação. Eu sei que vocês já trabalharam muito em relação a isso, mas essa pessoa que ingressou esses dados, depois também corrigiu os dados e aí colocou no sistema os dados corretos. Então você veja que há uma pessoa, só que os logs, né, Ana Bárbara, ou seja, os registros, não tem Não como foram ser apagados. apagados. Não foram apagados. Exato. E só para explicar como que isso aconteceu, então, Gerson, sobre essa parte aí da correção dos dados. Quando a gente recebeu por Nova York essa notícia de que havia essa entrada por Orlando, foi o momento que a gente entrou em contato com Orlando e tivemos acesso. Então, Orlando mesmo, ao pedirmos para retirar o I-94, ao invés de corrigir retirando esse 94, Orlando fez a mudança de todos os dados para constar o nome do Felipe correto, o passaporte correto e a data de visto correto. E aí, nesse momento, nós ficamos muito preocupados. Eu conversei com a gente lá em Orlando, falando: não, não faz isso, eu não estou te mostrando que ele nunca viajou, eu te mandei as provas que ele nunca viajou. É, por favor, reverta essas mudanças, porque você só está produzindo uma prova contra o Felipe. Eu coloco produzindo uma prova contra o Felipe entre parênteses, porque, na verdade, mesmo se ele tivesse viajado, não seria problema algum, né? Mas é o que a gente queria mostrar exatamente que essa viagem não aconteceu. E ela me disse que ela não poderia reverter. Então, as informações. Nós conversamos internamente com Orlando, por telefone também com o gestor do CBP em Orlando, mas infelizmente eles disseram que eles não poderiam retirar esses dados. E foi aí quando a gente começou o trabalho com o Redress. Agora, tem um ponto que eu acabei não frisando tanto, mas eu entendo que seja relevante mencionar. Quando a gente foi fazer esse processo de correção dos dados com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, é um programa que chama Redress. Basicamente, nós abrimos um caso, mandamos as provas e pedimos a correção, dos dados. Esse caso, ele foi fechado no dia 5 de junho de 2024. Dessa vez, a gente, diferente do que nós fizemos em abril, quando a gente conseguiu a afirmação de Orlando que não havia registro, então nós não atrelamos isso no processo desde logo. O que que nós fizemos, Jéssica? Nós esperamos alguns dias, porque para fazer uma ata notarial para demonstrar que o novo I-94 do Felipe, que é o correto, de fato provava a última entrada dele por Nova York, para então juntar isso no processo do Felipe. Então foi dada uma publicidade aqui dessa correção de fato, mais de mas não, desculpe, deixa eu pegar aqui a data exata. Foi, se não me engano, dia 11 de junho, mas assim, aproximadamente uma semana depois que o caso foi formalmente fechado aqui nos Estados Unidos, que isso tornou-se público.
E ao tornar público, no dia seguinte, eu posso disponibilizar isso para vocês. Eu recebi um e-mail antes das 9 horas da manhã do Departamento de Segurança Interna com o título urgente e me pedindo novas evidências de que o Felipe nunca tinha saído do Brasil. Eles pediram mais evidências do voo, inclusive da Latam. Então, foi reaberto aqui nos Estados Unidos esse processo. Esse processo ficou reaberto por pouco mais de um mês e foi fechado no dia 31 de julho de 2024. Eu posso te mandar tudo isso para você disponibilizar para vocês, caso vocês queiram estar dando publicidade a isso. E o Felipe foi solto 8 dias depois. Então, Mas tem um aspecto, para você não concluir, desculpe eu te interromper. imagina, Muito importante a nossa audiência entender o seguinte: nós estamos falando de governo Biden, nós estamos falando de Anthony Blinken no Departamento de Estado, nós não estamos falando de governo Trump, nós estamos falando do governo que enviou a Victoria Nuland ao Brasil antes das eleições e ela retornou ao Brasil depois das eleições para cobrar a fatura numa reunião com Celso Amorim. Nós estamos falando de uma estrutura governamental que poderia ter descoberto isso sem precisar te pedir essas evidências, porque é muito simples. Existe a filmagem. Existe, quando você entra, você faz, nesse processo de entrada, algo que registra e que não precisaria toda essa busca. Mas aí eu quero te fazer aquela provocação que eu falei para você não me deixar esquecer e que eu vou chegar agora. E eu preciso que você esclareça isso a bem da verdade, a bem da justiça, realmente. claro. Eu já tive o passaporte diplomático também, na época, em operações das Nações Unidas, etc. E eu sei que as entradas com o passaporte diplomático, quando você está numa delegação do presidente da República, inclusive chegando numa aeronave oficial, se o nome do Felipe estivesse ali no manifesto de embarque, o que eu acredito que não deva ter ocorrido, mas digamos que aquela comitiva, aquele grupo tenha tido algum tratamento preferencial, ou seja, tenha feito a entrada, ou seja, a entrada na imigração aqui nos Estados Unidos de uma maneira feita com uma certa prioridade, né? Nós sabemos que existe esse tratamento ao passaporte diplomático. Então eu te pergunto, não teria sido assim, quem sabe, o funcionário recebeu uma relação e fez a entrada de todo mundo que estava na aeronave sem ter passado pelo processo normal imigratório? Será que foi isso que aconteceu? Porque tem gente insinuando que teria sido um deslize e não essa má-fé. Já dificilmente comprovaremos essa tese, porque houve toda essa coloca dado, corrige dado, coloca, tira, tal. Então, e como a gente falou, os logs estão ali, mas eu queria te levantar essa possibilidade. Será que não pode ter sido um equívoco porque ele estaria numa relação de pessoas que viajaram? Excelente a sua pergunta, e inclusive nós aqui da defesa já fizemos algumas vezes esse exercício, justamente podendo pensar todas as possibilidades. E inclusive eu mesma, a parte de pensar uma fraude foi a última das opções, assim quando eu recebi o caso. O que você está mencionando chama Port of Courtesy, que traduz para o cortesia de porto, que de fato um diplomata ele não precisa tirar digitais e fotos na entrada dos Estados Unidos, mas ele não fica eximido da checagem de passaporte. Então, a checagem de passaporte, ela tem que acontecer. Então, esse é um ponto. Outro ponto é, ainda que tenha sido isso, vamos supor que o agente no aeroporto, ele pegou ali uma lista de passageiros que, vamos colocar aqui, trabalhando em hipóteses, que havia o nome do Felipe Martins naquela lista de passageiros, e ele acabou colocando, então, a entrada. Por que que essa entrada não apareceu quando eu solicitei para Orlando? Porque eu passei todos os dados do Felipe. Por que que Orlando, então, não conseguiu identificar isso? É, e Então, o sistema de Orlando é diferente do sistema de Nova York? Então, eles não têm a base de dados dos passageiros que entraram por Orlando? Então, assim, são perguntas que deveriam ser respondidas para poder embasar essa hipótese. e sem falar, como a gente já citou aqui,
que isso inicialmente foi retirado, depois foi acrescentado com nome falso, com um passaporte. Falso não, né? Equivocado, porque Felipe e Felipe todo mundo confunde, inclusive o Felipe Martins com o Felipe Barros. Até aí tudo bem. Agora, Felipe e Felipe, mas o número do passaporte era diferente e, inclusive, o visto do passaporte era diferente. Então, não existe a menor possibilidade de um passaporte que já estava perdido há 2 anos e que nem estava mais válido, eles estavam, inclusive, utilizando um outro passaporte com outro tipo de visto, não tem como ter sido dada essa entrada. Então, todo esse imbróglio, houve, na verdade, algumas falhas dessa pessoa que participou dessa eu vou chamar dessa maneira forjada essa entrada. Eu prefiro colocar dessa maneira. Eu sei que você, como advogada, ainda está na fase de vamos dizer assim, conjecturas, não sabemos exatamente, pode ter sido uma falha, mas eu acho muito difícil. E fico feliz, como disse para você, de que isso esteja acontecendo agora com um novo Departamento de Estado, com uma nova estrutura, inclusive de governo, que possa resgatar esses logs, resgatar quem foi que acrescentou esses dados depois e quem foi que corrigiu depois também. Então, tudo isso está registrado. A gente sabe, tem que ter tido o login de algum funcionário, e eu quero crer que esse funcionário há especulações, inclusive, de que ele seja um brasileiro naturalizado, ou seja, alguém que possa estar conectado ao que estava acontecendo no Brasil, porque os funcionários aqui que fazem esse tipo de desembaraço ali na chegada dos passageiros não conhecem a situação política do Brasil, não sabem nada disso, mas se era um brasileiro naturalizado americano, talvez sim, e nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Eu sei que Orlando, aonde o presidente chegou, hoje tem 10% da população de brasileiros, e nós temos brasileiros lá que já estão trabalhando em diversas funções, inclusive em funções de governo. Vamos aguardar. Eu queria te perguntar, por último, o seguinte: o que tem à frente? O que nós podemos esperar agora? E existe toda uma torcida no Brasil, né? Eu costumo dizer que é a torcida do fogo no parquinho. Eu até falei isso com o desembargador Sebastião, ele riu, ele entendeu a minha provocação, porque eu dizia que eu sei do trabalho de vocês, muito sério, para que a própria acusação, né, da PGR não seja aceita, ou seja, essa é o trabalho de vocês. Mas a população brasileira, que quer o fogo no parquinho, que chama, é o seguinte: eles estão torcendo o seguinte: Alexandre, aceita a denúncia, deixa o Felipe no processo, porque isso que vai sair dos Estados Unidos vai causar uma situação sui generis, em que o juiz que está julgando está relacionado a uma eventual fraude de alguém da sua equipe, talvez um delegado da Polícia Federal, não sabemos. Então, é claro que a gente sabe que esse fogo no parquinho não é o real. Nós torcemos, na verdade, que a justiça seja feita. É claro que a audiência quer que esse caso subsidie o descobrimento de várias ilegalidades, inconstitucionalidades que já estão sendo feitas nesse processo já há muito tempo no Brasil. Há 6 anos, podemos dizer que esses inquéritos correm em segredo de justiça, sem defesa, como um ardil utilizado como perseguição política. Mas, no teu caso específico, conta pra gente o que a gente pode esperar pela frente agora. Bom, nesse momento nós estamos então buscando os dados de quem fez essa inserção e quando. Então nós pedimos os logs. Nós tentamos inicialmente pela via administrativa, mas não tivemos sucesso. E agora, então, estamos buscando isso na via judicial. E a partir daí, como desdobramento, claro, ações de responsabilização, dos agentes que, sim, se provada má-fé, responderão individualmente. Então, as devidas penalizações. Afinal, o Felipe Martins, ele sofreu muito, pessoalmente, em todas as esferas, com relação a isso, e continua sofrendo. Eu entendo que seja incorreto dizer que o Felipe ele está livre. Ele não está livre, ele tem ainda medidas protetivas decorrentes desse fato aqui nos Estados Unidos. Eu vou colocar ainda como um registro falso. Eu entendo que não seja leviano neste momento, ainda que com todas as evidências, mas não cabe a mim neste momento afirmar como fraude. Mas nós estamos exatamente indo buscar que, se houve fraude, nós iremos trazer a luz nisso. Tá ótimo. Você sabe que você conta com a torcida, né, no Brasil, até porque nós acompanhamos essa semana
uma possibilidade até do Felipe voltar à prisão, porque foi resgatada um vídeo do desembargador Sebastião, de meses atrás, ele justamente indo constatar essas medidas cautelares. Na minha avaliação, eu apelidei de kit ditadura, viu, Ana Bárbara? Que é você obrigar a pessoa semanalmente lá É, no fórum, você botar de tornozeleira eletrônica, a pessoa não pode estar nas redes sociais. Então, tudo isso que está sendo imposto a um monte de gente no Brasil, o Felipe ainda está. Então, na verdade, ele está numa espécie de prisão domiciliar. tá. Então, eu concordo com É um você, absurdo. é um absurdo. Mas ele, segundo o próprio mainstream jornalístico, a gente mostrou aqui, né? Ele é o jacobino, ele é aquele que estava junto com o presidente Bolsonaro falando sobre globalismo, sobre pautas de gênero, ou seja, leva para o campo ideológico algo que você, como advogada, sabe que aqui nos Estados Unidos é levado muito a sério. Eu quero crer, a minha torcida e a torcida do Brasil, é que agora no governo Trump seja muito difícil que os logs desapareçam, que as imagens tenham sido apagadas, né? A gente quer acreditar que agora nós teremos possibilidade, sim, de descobrir. E principalmente, Ana, não só quem fez, mas por que fez. E além disso, as conexões de quem fez. E se houve participação até do governo americano, de outras pessoas do governo americano durante a administração Biden, se houve alguma articulação feita entre o Brasil e o governo Biden para que esse assunto pudesse ficar quieto, né? Por exemplo, não, arquiva isso aí, deixa isso para lá, ou até mesmo se houve participação da equipe do ministro Alexandre de Moraes, algum advogado da equipe ou dele pessoalmente, tudo isso pode vir a emergir de um acordo. Você sabe muito melhor do que eu que aqui nos Estados Unidos os acordos são muito importantes e é possível que haja, numa segunda fase, algum tipo de acordo ali mais na fase penal, de que essa defesa possa dizer, olha, eu quero colaborar e eu vou dizer sim, por que eu fiz e qual a conexão que eu tenho no Brasil e quem foi que me pediu, etc. Então, essa é a nossa expectativa, né, Ana? Exato, nós estamos trabalhando para isso e nós vamos atuar em todas as frentes. Já exaurimos a via administrativa, estamos atuando na via civil e também vamos exaurir todas as vias criminais para trazer a devida responsabilização de quem fez isso. Se de fato provada essa fraude, essa pessoa vai sim ser responsabilizada. Não só quem de fato executou, mas também, como você colocou, todas as conexões, a mando de quem, se isso de fato aconteceu. Ana, muito obrigado. Eu sei que você está na correria para uma próxima reunião. Eu te agradeço em nome da TV Flórida USA e da TV Brasil USA, que nós estamos agora numa fase de ampliar esse trabalho de uma das TVs aqui de stream mais importantes para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Olha, muito obrigado para você. Eu tenho certeza que essa sua entrevista, esse bate-papo, vai ser muito esclarecedor para o pessoal lá no Brasil e aqui nos Estados Unidos também. Obrigado, viu, Ana? Imagina, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês e trazer aí à luz um pouco mais sobre o caso do Felipe. Fico aqui à disposição. Caso surjam qualquer dúvidas adicionais, contem comigo. Obrigado.